Sabe aquela pessoa chata que você vê e já diz, ah, lá vem. Ninguém quer ser essa pessoa, né? E a doutora Ana Guzmão vai nos dar umas dicas para jamais ser o chato da sala. Sim, olha, tem muita coisa que faz com que os outros olhem, ah, meu Deus. Ai, aquela pessoa, não sei por que não gosta, ai, meio chata. Não sei, tem muita coisa que a gente não percebe. Às vezes a gente usa com uma certa frequência, mas acaba que abala aí o nosso carisma e a gente é visto como chato. Vou te dar um exemplo. Aquela pessoa que domina sempre a conversa, fala sem parar, não dá chance aos outros. Quando às vezes até escuta um pouquinho, já interrompe e já volta para aquela história que ela começou a contar, cheia de detalhes. Isso vai fazer... A pessoa ela não está numa conversa, ela não está numa roda de amigos, ela está fazendo uma palestra. Está fazendo uma palestra, é só a vez dela. Isso deixa os outros olhando assim, né? Ai, meu Deus. O que eu tô fazendo chato, aqui? Só chato que fala, né? Ou então a pessoa assim, tem opinião e resposta para tudo, sobre todos os assuntos. Ninguém tem isso. É o senhor verdade absoluta. É o senhor verdade absoluta, né? A pessoa domina todas as áreas, política, religião, futebol, moda, tudo. Não, né? Não. E entenda que todos nós nos aprofundamos em algumas coisas e outras vamos abrir mão e dar voz aos outros que, às vezes, né? Não dá para ensinar o padre a rezar a missa em todos os aspectos. E que é até uma falta de humildade, né, Ana? Claro. A partir do princípio de que você tem a resposta para tudo e que os outros não têm a capacidade de saberem mais do que você. Sim, tu não dar chance e não pensar que, eventualmente, alguém que, poxa, isso eu vejo, assim, acontece comigo, eu vejo com outras pessoas, às vezes alguém que é da área, vem alguém de fora e diz, não, é assim, é assado. A pessoa que é daquela área, às vezes até se recolhe, mas assim, não vou entrar agora, e, sabe, quem é o dono da razão, quem é o que tá certo. Não, deixa assim, mas isso afasta aquelas pessoas. E quem tá querendo, vamos dizer, convencer os outros da sua opinião, acaba que é visto como chato. Não tem jeito. Eu já vi 2 dicas para não ser o chato. Uma outra coisa assim, que algumas pessoas têm essa característica, é quando vamos dizer que tu é de uma área e tu tem os teus termos técnicos do teu trabalho, mas tu tá com outros amigos que são da tua área e outros que não são. E a pessoa usa aquele discurso mais formal ou aquela linguagem que tu sabe que os outros não vão entender. Tu dificulta a compreensão, tu faz os outros pensar e procurar assim, ó, deixa eu pegar meu celular para ver o que significa isso. Eu tô rindo porque isso era muito típico do juridiquês. Né? Sim, tem muito advogado aí, isso é meio coisa velha guarda, tá, gente? Mas que tem muito, data vênia, ai, por favor, com data vênia pra lá. Tanto que é verdade que existe essa expressão jurisdiquês, não é por acaso, é porque realmente se fizeram uma linguagem que é tipo assim, ó, quem não é da área não vai entender. E é por isso, não sei, mas me dá a impressão que é por isso que é para ser usada. Para poder consultar e perguntar o que tu tá dizendo que eu não tô entendendo. Ou para tentar enrolar os outros, né? Às vezes a pessoa não sabe nem o que tá falando também. E dá esse enrolex. Eu já ouvi de advogados, mas os médicos também, né? Tem toda a linguagem técnica. Sim, também tem, mas aí depende. Qual é a tua intenção na tua comunicação? É tu dificultar e talvez mostrar autoridade? Porque esse pode ser um propósito. Às vezes a pessoa lança a mão de palavras mais difíceis para mostrar que domina o assunto. Ok, é uma forma de posicionamento. Mas tu quer ser compreendido? Então tu tem que ter um pouquinho, né? Vestir as sandálias da humildade. Calçar as sandálias da humildade e usar uma linguagem que os outros te entendam. Se é esse o teu propósito. Porque usar uma linguagem formal muito técnica, a maioria das pessoas, se não é uma situação de trabalho, as pessoas não gostam. É interessante, né, Ana, porque esses 3 aspectos que tu pontuou, eles têm muito a ver com o perfil de uma pessoa arrogante, né? Sim. Que não é humilde para ouvir, ou para compreender que talvez o outro saiba mais, ou para mostrar que domina uma linguagem própria que o outro não sabe. Então isso naturalmente dá pra gente pressupor que é uma atitude que de fato não é carismática. Não é. Exatamente. Tu acaba que se afasta um pouco dos outros e te coloca, vamos dizer assim, num pedestal um pouquinho mais alto, né? Tendo essas atitudes de não querer ouvir,
dominar, de falar numa linguagem mais difícil. Então isso, os outros te veem assim de uma forma assim, aquele lá é meio chato. Né? Então isso assim, destrói com o teu carisma, porque é bem isso, tu é visto como arrogante. E uma pessoa arrogante e carismática não fecha muito. Só que carisma é muito importante, tu precisa desenvolver, não adianta eu querer fugir, né? Assim que a gente se conecta com as pessoas, o ser humano convive com pessoas, a gente precisa de aos outros, isso é da nossa natureza. Então, tu usar contra essa ferramenta que tem um valor imenso, que te abre oportunidades de relacionamentos amorosos, de negócios, para muita coisa na tua vida, tu deixar isso de lado é muito ruim para a tua vida. E só que tu vai colher lá na frente lá o resultado e vai ver, poxa, onde eu errei, né? Muitas vezes a tua atitude, o teu comportamento que foi gerando esse mal-estar com as pessoas. Mas, Ana, o bom é o seguinte, quem é aliada ou aliado nosso não vai ser o chato do evento. Não, por nem favor, do lugar. Então, porque nós estamos dando as dicas. Exatamente. Aonde que encontra mais dicas, Ana? Exatamente, para saber um pouco mais sobre essa linguagem que tu consegue te comunicar melhor, entender sobre carisma, persuasão, confere lá no meu canal do YouTube, Ana Guzmão, que lá eu aprofundo os assuntos que a gente conversa aqui no Aliadas.